E aí, pessoas e pessoas, beleza? Tranquilo? Suavidade? Eu espero que sim. Vamos nós para mais um videozinho falando um pouquinho sobre a vida do professor. Dessa vez para falar sobre a importância que eu vejo em organizar uma rotina. Meu nome é Daniel e eu escolhi ser professor. Galera, por que eu escolhi falar um pouquinho sobre a importância da rotina para a vida do professor? Acredito que não seja só para o professor, né? Mas aqui a temática é falando a respeito da profissão de professor. Qual que é a pegada? O professor, as atividades que ele tem é de preparar a aula, então pensar como que vai trabalhar determinado assunto com os seus alunos. Isso inclui estudar novamente o assunto, às vezes estudar um assunto que às vezes não conhece e trabalhar aquele assunto para entender o que é importante, o que não é, e organizar como passar esse assunto, como levar essa discussão para os alunos. Vai ter exercício, não vai ter? Vai ter dinâmica, não vai? Vai ser uma aula expositiva? Vai ser o que vai fazer? É necessário pensar isso. Ir para uma sala de aula sem uma aula preparada é muito diferente de ir para uma sala de aula com uma aula preparada. É claro que cada aula é uma aula, as turmas elas são dinâmicas, às vezes você prepara uma coisa e na hora acontece outra totalmente diferente, beleza. A questão é que se você tem preparado a aula, é muito mais fácil de dentro da contingência, dentro do inesperado, dentro do caótico, é muito mais fácil você conseguir lidar com aquilo para encaixar dentro da sua aula. Então, o preparo de aula, ele é aquela coisa que você vai pensar antes da aula e é o seu norte. Dificilmente vai acontecer exatamente como você planejou, mas quando você tem planejado, funciona muito melhor. Então, a gente precisa preparar as aulas que vamos dar, não é só entrar em sala de aula e sair dando aula, né? Para isso, precisa de tempo, certo? Exige tempo, e é um tempo que você não está em sala de aula, é um tempo que você provavelmente vai estar na sua casa, talvez no colégio, dependendo se tiver alguma janela, hora de atividade, coisa do gênero, mas a questão é que você provavelmente vai levar para casa o preparo de aula. Além disso, existe elaboração de provas, correção de provas, de trabalhos, de atividades. Isso tudo exige tempo e vai ser parte da vida do professor, geralmente em momentos em que ele não está na escola. Aqui em casa, por exemplo, eu sou professor, meu pai é professor, minha mãe é professor. Às vezes é um domingo e eu estou corrigindo minhas provas e trabalhos aqui no meu quarto e eles estão no escritório trabalhando também, corrigindo prova, lançando nota, enfim. A vida do professor ele transcende ali só o momento da sala de aula. A gente está trabalhando praticamente, se não a todo momento, em vários momentos, inclusive de final de semana e coisas do gênero. Então é importante pensar como organizar tudo isso. Acontece que por mais que você goste da sua profissão, que é o meu caso, eu adoro dar aula, é o que eu gosto de fazer, gosto de preparar as aulas, gosto de pensar como vai ser trabalhado, gosto de corrigir as atividades dos alunos, porque assim eu consigo perceber onde que eu preciso pegar melhor, quais são os assuntos que talvez sejam interessantes levantar e tudo mais. Por mais que você goste de tudo isso, existe um momento que você precisa dar uma relaxada. E a sua semana, o seu dia a dia, penso eu, não pode ser focado em uma coisa só. Eu, pelo menos, gosto de ter várias atividades, certo? Além disso, eu tenho também o meu mestrado que eu preciso dar conta, eu toco em barzinho de final de semana, preciso sempre pensar isso em agenda, em repertório para tirar, o próprio canal aqui. Então, como organizar tudo isso, né? Como organizar toda essa série de questões que envolvem trabalho, envolve vida pessoal, envolve lazer, envolve descanso também, envolve novos aprendizados, caso você seja uma pessoa que goste de aprender coisas novas. Como organizar tudo isso? Eu acredito que é muito importante você organizar uma rotina e, para mim funciona, né? Colocar no papel mesmo. Eu tenho uma tabelinha onde eu organizo dentro dessa tabelinha a minha rotina semanal. Então, por exemplo, na segunda-feira, que é um dia que eu não tenho aula, eu tiro esse dia inteiro para elaborar todas as aulas que eu tenho na semana, certo? Todas as aulas que eu preciso dar na semana, eu penso nelas, organizo elas, estruturo elas na segunda-feira, certo? Na segunda-feira é onde eu fico totalmente em função de preparo de aulas. E claro, nesse meio tempo, coloco aí as minhas atividades físicas, as coisas que são importantes aí para a saúde, sair de casa, né? Eu não consigo ficar muito tempo fechado em casa, gosto de sair.
Depois ali na terça-feira eu tenho minhas aulas, me organizo também na minha atividade física. Então eu vou mostrar para vocês a minha tabelinha para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que eu me organizo. Você vai ver ali que grande parte está em função de aulas e dissertação. Mas não é só isso, né? Como eu disse para vocês, eu coloco ali uns espacinhos de outras coisas que a gente gosta de fazer, porque a seriedade do trabalho é importante, mas é importante também saber dar uma relaxada, curtir um pouco, né? Dar uma desencanada dessas coisas. Às vezes eu mostro essa tabela para as pessoas falam, cara, mas você cumpre isso certinho, não sei o quê. É claro que não. Claro que não. Eu procrastino, assim como todo mundo procrastina. Eu às vezes olho, tenho que fazer uma coisa e faço outra. É normal, né? Essa ideia de que é quadradinho. Os seres humanos não são assim. A gente faz uma coisa, sabia que tinha que fazer uma coisa numa hora e faz outra. Acontece. Qual é a questão, na minha opinião, de se organizar com determinados prazos, com determinados objetivos, né? Organizar a sua vida dessa maneira. É que você sempre sabe o que deve ser feito naquele momento. Quando eu não tinha essa organização, muitas vezes eu tinha uma porrada de coisa para fazer. Então, por exemplo, eu precisava fazer algumas leituras por causa do meu mestrado, precisava escrever algumas coisas por causa do meu mestrado, ao mesmo tempo precisava preparar a aula, precisava tirar música para tocar em algum lugar, coisas do gênero. Eu tinha que fazer tudo isso. Só que não tinha nada organizado, eu olhava por um momento e falava, tá, eu tenho que fazer isso. Mas era tanta coisa pra fazer que eu não sabia o que eu ia fazer primeiro. E às vezes começava a fazer uma coisa, parava e ia pra outra. Quando você tem um pouco mais claro o que você tem que fazer naquele momento, você consegue focar em uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou fazer isso, beleza, conclui essa atividade, agora eu vou fazer essa, conclui essa atividade, vou fazer essa, conclui essa atividade. Assim você consegue dar conta de tudo que você tem que fazer de uma maneira um pouco mais centrada, não fica tudo perdido. Claro, essa é a minha forma de me organizar, essa é a minha forma de pensar. Isso não significa que necessariamente todo mundo funciona assim, mas pra mim funciona. Organizar a minha rotina, minhas atividades, pra mim é uma coisa que funciona e eu acredito que pode funcionar não só para professores, é que aqui a gente está conversando, né, sobre a vida do professor, mas pode funcionar para diversas outras situações. É uma questão de você estabelecer os seus objetivos, as suas atividades, as suas prioridades e organizar elas dentro de um determinado espaço de tempo. Para mim funciona e eu espero que essa dica possa ajudar aí quem às vezes se sente com muita coisa para fazer, mas não consegue se organizar direito. Espero que possa ter ajudado um pouquinho aí. Galera, esse foi o vídeo da semana. Muito obrigado para quem está acompanhando, quem está gostando, quem está comentando. Tem algumas perguntas que eu já estou selecionando para fazer um Daniel Responde aí também. Eu agradeço muito a participação de todo mundo. Novamente, se você tem alguma dica, tem alguma questão, alguma coisa que você gostaria de levantar, por favor, coloca aí nos comentários. Se você não se sentir à vontade de colocar ali nos comentários, às vezes você nem tem conta no YouTube e está vendo esse vídeo, me comunica ali no Instagram, no Twitter. Eu uso mais o Instagram, certo? Manda uma mensagem lá que a gente traz a discussão aqui pro canal. Beleza? Se você gostou, você deixa aquele like. Se quer acompanhar o meu trabalho, você se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!